E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. O vídeo saindo de dia, porque de noite sem condições. Muita coisa para pensar, muita coisa para falar. Primeiro eu vou falar do jogo. Flamengo 2, né? Grêmio 0, Flamengo 2, dentro da Arena, decisão da semifinal, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e eu julgo até ser... nem posso dizer mais que julgo ser a final, né? Porque, cara, assim, vamos e convenhamos. Bom, esse vídeo aqui é pra gremista, né? Pra torcedor do Flamengo, CBF, arbitragem aí, VAR, tô fora. Nem respondo, nem me... Entendeu? Aqui é Grêmio, brother. Sacou? Contra tudo e contra todos, um passado bem recente. Então, assim, o Grêmio, óbvio que tecnicamente o Grêmio não tem um time melhor que o Flamengo. Everton Ribeiro, aquele Bruno Henrique, aqueles guri do meio campo, o Gabi Bicha, que é uma boneca, né? Não tem. Mas eu vivo uma realidade que ficou no passado. Por isso eu digo que ontem era um jogo histórico. Para que nessa arena... Ontem eu ainda vi um jogador, um torcedor ser entrevistado antes do jogo, dizer... viver a magia da arena. Magia. Varinha de condão. Eu sou da época que o Olímpico tinha alma, tinha raça. Cansei de classificar, de sair campeão com um time tecnicamente superiores a nós. Não existia magia no Estádio Olímpico. Existia alma. Alma. Esse time sem alma. É isso. Eu sempre falei aqui, quando eu dizia, se nós jogar uma Premier League, nós vamos perder. Se nós jogar o jogo mágico deles, nós vamos perder. Nós temos que ter alma. Nós temos que correr, temos que marcar, não podemos se apequenar. O que eu vi ontem foi um Grêmio cagão. Time cagão. Que enxerga o Flamengo e se caga a perna abaixo, porque vai jogar o jogo deles. Da mesma maneira que o nosso rival enxerga o Grêmio e se caga a perna abaixo. Não, minha gente. A coisa não era assim. Então, assim, ó, o Grêmio começa apequenado, acadelado, sem querer a bola nos pés, fingindo jogar num contra-ataque que nunca teve. O Grêmio é lento, o Grêmio tem um meio campo de passador, o Grêmio há um tempo, eu digo aqui, precisa de um 10. Se o Luan jogar 70%, 50% do que jogou, é exatamente o que o Grêmio precisa do meio campo. Cristaldo é um passador, Bitelo é um mentiroso. Quem é que disse que Bitelo é craque? Quem disse? Fez um péssimo jogo por causa do Fiso. E agora? A única jogador que poderia ligar o meio ao ataque, não deixar Soares sozinho, que fez um gol legítimo e foi roubado, mas eu vou falar da arbitragem depois, porque a culpa não é da arbitragem. O Flamengo tem um time melhor, tem mais dinheiro, tem mais torcida, porque aqui no Sul o Flamengo não tem muita torcida, porque aqui não é que nem os outros estados. Eu torço para tal time e para o Flamengo, aqui tu torce ou pro Grêmio ou pros coreanos, não tem conversa. Não é questão de bairrismo, é questão de origem, de alma, coisa que está se perdendo. Hoje eu vejo vários gauchinhos aí de cabelinho platinado, fez um degradê e é fã do Neymar, do Gabigol, entendeu? E aí, tem uns aí que ainda olham pra mim e mentem que não são. São sim. Vocês são fazedor de ó, passador de base em unha, fazedor de sobrancelha. E o time do Grêmio, o time de jogador de fazedor de sobrancelha, e aí é aquele detalhe. Pau a pau vão perder. Entendeu? Então assim, vamos falar do jogo. O Grêmio foi engolido pelo Flamengo do primeiro ao quinto no primeiro tempo.
A única momento em que o Grêmio teve vantagem sobre o Flamengo foi dos mais ou menos 15 minutos do segundo tempo até os 20, 25 minutos, onde tentou botar a bola no chão, tentou fazer o meio-campo jogar, enxergava as opções, não tinha medo de passar e errar o passe, né? Mordeu, brigou, mas depois disso se acadelou de novo, entrou para dentro do campo, entrou no jogo do Flamengo, que tecnicamente é óbvio que é superior. Aquele menino na lateral direita do Flamengo, que é um craque. E assim nós ia perder. Como perdemos de novo. É uma vergonha no que o time do Grêmio virou. O time do Grêmio antigamente era justamente isso que eu digo, ele tinha alma. As pessoas, os times tinham receio de vir jogar com o Grêmio. Hoje o Grêmio joga igual a todo mundo, faceirinho, alegre, nós somos um time moderno, e aí não vai ganhar. Não vai. Agora, se acadelar, se apequenar, jogar com medo, dentro de casa, para 50 mil torcedores, a grande maioria modinha, não, meu amigo. Isso eu não posso admitir. Então o Grêmio sofreu, muita gente culpa o Renato por causa dos 3 zagueiros. Cara, era um esquema que vinha dando certo. O Renato mexeu ainda no primeiro tempo, tudo bem no final, mas no primeiro tempo. Óbvio que aqueles 3 zagueiros ali, vai faltar um cara no meio campo. E o Grêmio não tem o meio campo ofensivo que precisa. O Grêmio tem um bando de passador de bola. E não é nem um meio campo defensivo, porque o Carbajo some, o Cristaldo nunca apareceu e o Vila Sante não é primeiro volante. E não deu conta. Não deu conta. Soares isolado lá na frente, porque a bola não chega nele. Inclusive o gol que o Soares faz, ele estava fora da área, meu amigo. Foi gol. Mas eu não posso passar o jogo pela arbitragem. Porque o Flamengo, principalmente o Flamengo, mas qualquer time do eixo que deixa em evidência, sempre foi favorecido pela arbitragem. Agora, o Gabigol não estava impedido naquele contra-ataque no final do jogo. Alguém falou? Alguém está se queixando aí? O Kahneman foi expulso com o segundo cartão amarelo, mas o lateralzinho direito, aquele ali, né, também fez uma falta para amarelo e não tomou o segundo cartão. Tudo isso eu sei. Mas o jogo para mim não passa por aí, porque isso eu também sei que é assim. O Grêmio precisava ter alma e o Grêmio não teve. O Grêmio foi um time cagão, amarelo. Amarelo. Se fosse jogar no taco a taco, eu sei que a gente vai perder. Precisava de alma. E o time do Grêmio não tem. Renato, não vi Renato se arreganhar para o Flamengo. Mas o Renato, de certa forma, também é condizente com esse futebol moderno. O time que ele fez tricampeão da América era um time alegre. Não era um time que a gente era acostumado a ver aqui contra tudo e contra todos, na garra, na raça, na força. O Grêmio não tem força. E o Grêmio tomou um arrochão nos 90 minutos. Agora tem o jogo lá. Eu poderia chegar e dizer assim, cara, nós somos o Grêmio, nós somos imortal, mas eu não vejo a alma de ir lá e resolver o problema. Porque se o América de Minas conseguiu trancar o pé, como é que o cara não consegue? Porque não tem alma e é cagão. Não tem alma e é cagão. Amarelo. Eu nunca vi há muito tempo, pela televisão, eu ouvi a torcida adversária cantando dentro do meu estádio. Eu perdi uma final de Copa do Brasil, onde no final do jogo a torcida do Grêmio cantava o hino copiosamente, porque viu que o time se esmerou, perdeu se esmerando. Chegou onde podia, mais do que além do que podia chegar, que nem esse time do Grêmio. Cara, nós saímos de uma Série B, nós construímos um time que a gente não imaginava ter, por mais que tenha muitas carências. Nós estamos indo longe demais. Mas quando quando o Grêmio chega, ele se agiganta. Não se agiganta mais porque não tem alma. Então o primeiro tempo se resume nisso. Um gol do Soares foi anulado, um arrojão do Flamengo, 5, 7 minutos onde teve a hombridade de tentar botar a bola no chão e jogar, botou o Flamengo para dentro do seu campo, mas depois se apequenou de novo, porque aquele detalhe, tu vai atacar o Flamengo, quando eles tomarem a bola, se tu não tiver ajeitado, eles vão ter contra-atacar, mas vai no taco-a-taco, foda-se. Não, ficaram com medo.
Ficaram com medo. Segundo tempo, o Grêmio já volta com o Ferreira, que deu um upgrade, né? Mas ainda assim o Flamengo é muito superior, e aí é aquilo que eu digo, faltou alma. Se não tiver alma, não vai ganhar. O Grêmio perdeu pro Palmeiras, o Grêmio perdeu pro Flamengo, o Grêmio perdeu pro Botafogo, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro com certos desfalques, mas um Atlético Mineiro meio atabalhoado e desorganizado, senão talvez também não tivesse ganhado. Eu entendo que o Grêmio está indo longe demais, mas o Grêmio antigamente, quando chegava, era um moço duro de roer. Hoje são os moloides. Então, assim, não tem o que falar de arbitragem. A direção é omissa, Cara, a direção tem um jeito de trabalhar. Eu só acho que até agora eu não vi contratação chegar. Vai ser esse time aí? Estamos lutando por vaga, Flanelinha? Cadê as contratações? Luan não é contratação, Luan é uma aposta aí, que eu acho que não vai dar certo. Então, assim, minha gente, o que fez eu parar de olhar já futebol e sim continuar acompanhando o Grêmio é porque eu não consigo deixar de ser gremista. O futebol mudou e esse futebol que eu vejo aí não é o futebol que eu conheci, que me agradou e que me fez gostar de futebol. Entendeu? Até porque antes, quando eu era guri, eu só tinha uma bola para jogar porque a bicicleta não tinha condição de ter. Era bola ou bicicleta? A bicicleta não tinha condição de ter. Videogame eu tive que fazer a catequese para ganhar o videogame. Não, foi para ganhar a bicicleta. A crisma é que eu ganhei o videogame. Mas daí eu não fiz a crisma, o videogame estava em promoção, eu ganhei antes da crisma e caguei para a crisma e fiquei jogando videogame. Então, cara, assim, o meu abatimento não é ter perdido. O meu abatimento é perder que nem os moloides. O meu abatimento o Grêmio hoje é um time que eu entendo todas as carências, mas o Grêmio não é mais aquele time que depois que chega é o osso duro de roer. É isso aí. Dale Grêmio. Espero que as coisas mudem, melhorem e voltem. Me devolvo o Grêmio que eu conheci.